Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Ovinocultura e Caprinocultura. Hoje daremos início à nossa quarta unidade, que é intitulada como Reprodução e Manejo Reprodutivo. Na aula de hoje, nós abordaremos algumas pautas muitíssimo importantes, como, primeiro tópico, anatomia e fisiologia reprodutiva, e segundo tópico, manejo reprodutivo. Então, vamos conseguir ter um panorama geral, desde a anatomia desses animais até como se manejar da maneira correta, para alcançar índices produtivos e reprodutivos muito bons. Falando um pouco sobre anatomia e fisiologia reprodutiva, né, nós temos aqui o aparelho reprodutor masculino de pequenos ruminantes, ok? O aparelho reprodutivo masculino, ele é constituído por testículos, epidídimo, duto deferente, glândulas acessórias do pênis e prepúcio. Sendo que aqui no epidídimo, se vocês conseguem ver a minha setinha circulando aqui, aqui no epidídimo, que é este componente que tem um formato de vírgula, tá? Ele fica aqui, pela parte traseira, ok? Então, aqui no epidídimo, o epidídimo ele fica nessa parte traseira do testículo e ele é responsável pelo transporte, além do transporte, a produção, a maturação, tá, dos espermatozoides. Então, é nesse epidídimo que vai se dar principalmente essa maturação, para que esses espermatozoides, eles fiquem aptos a fecundarem, tá, o óvulo. Então, é aqui nesse formatinho de vírgula que acontece, principalmente, o transporte e a maturação dos espermatozoides. Aqui nós temos um aparelho reprodutor feminino de pequenos ruminantes. O aparelho reprodutivo feminino é constituído por ovários, tubas uterinas, útero, cérvix, vagina, vulva e clitóris, sendo que a cérvix, aqui a setinha novamente, a cérvix, ela vai ser um parâmetro de orientação, por exemplo, no momento de inseminação artificial, tá? Então, através do toque, você vai fazer quando passar os anéis da cérvix, você vai estar aplicando a dose de sêmen, tá? Então, ele serve como um parâmetro de orientação para os inseminadores, sendo que, claro, com a prática, com o passar do tempo, vai ficando muito mais fácil, né? Muito mais natural para os inseminadores realizarem a inseminação artificial nessas pequenas ruminantes, ok? Existem alguns fatores que interferem na puberdade do macho, tá? Vamos ver quais são eles, principalmente. Aumento do tamanho testicular, aumento das secreções de testosterona, as espermatogênese, comportamento de monta, tá? Isso tudo vai influenciar a puberdade e, consequentemente, a ejaculação desses animais. Então, esses fatores, eles têm que ser observados de uma forma mais cuidadosa para que esse animal não tenha problemas aí no momento de reprodução, certo? Lembrando que quando nós falamos de reprodução, nós estamos falando das matrizes, né, dos reprodutores, das matrizes. Então, esses animais, eles são importantíssimos, porque muitas vezes eles são os animais mais caros da fazenda. Então, são aqueles que darão origem a outros animais para fins comerciais. Então, esses animais, eles têm que ser corrigidos, esses fatores, para que não venha interferir de forma negativa na vida reprodutiva desses animais. Fatores que interferem na puberdade da fêmea: nutrição, genética, ambiente e época do nascimento, tá? E também isso vai interferir na puberdade, sendo que todos esses fatores,
tanto masculino quanto feminino, podem interferir de forma negativa na puberdade desses animais, e eles podem, por exemplo, ficar animais muito tardios, ou animais que tenham dificuldade, na reprodução. Então, não é o que nós queremos. O que nós queremos é animais cada vez mais saudáveis e animais cada vez mais precoces, para que esse ciclo ele possa se iniciar de uma forma mais rápida, ok? Então, esses fatores interferem na puberdade da fêmea. Então, vejam bem como a nutrição e a genética estão intimamente ligadas com a reprodução da fêmea. Além disso, o ambiente também influencia de forma considerável, tá? Então, se esse animal está passando por algum estresse, seja térmico ou não, alguma forma de estresse não está no seu ambiente de bem-estar animal, ele vai ter respostas negativas com relação à sua vida reprodutiva, ok? E, consequentemente, aí no seu cio e ovulação. Então, esse animal ele pode ficar muito tardio, ou esse animal pode ter problemas com relação à ovulação. Então, tudo isso vai ser levado em consideração quando nós falamos desses fatores que interferem na puberdade, tanto do macho quanto da fêmea. O ciclo estral é o ritmo funcional dos órgãos reprodutivos femininos, que se estabelece a partir da puberdade. Compreendem as modificações cíclicas na fisiologia e morfologia dos órgãos genitais e também no perfil dos hormônios relacionados aí durante todo este processo. Assim, o ciclo estral é o período entre dois cios. Essa é a questão de prova, anotem aí. Durante o qual ocorrem profundas modificações hormonais em todo o organismo, particularmente sobre o aparelho genital, no comportamento da fêmea. Então, o ciclo estral da cabra, por exemplo, e da ovelha, tem uma duração normal de 17 a 21 dias e pode ser dividido em duas fases distintas. Essas duas fases nós chamamos de fase folicular e fase luteínica. Então, a fase folicular, ela é caracterizada pelo desenvolvimento do folículo, tá? Estrutura no ovário que contém o óvulo. Então, eh, esta estrutura, ela culmina com a liberação do mesmo, ou seja, vai ocorrer a ovulação. Então, essa fase folicular é a fase de ovulação. E nessa fase encontram-se presentes o proéstro e o éstro, ou seja, a fase antes do cio e o cio. Fase luteínica, caracterizada pelo desenvolvimento desse corpo lúteo, tá? Essa estrutura é formada após a ruptura do folículo e liberação do óvulo. É produzido a progesterona, que é o hormônio responsável pela manutenção da gestação, ok? Então, anotem aí, também é muitíssimo importante o hormônio que é produzido, chamado de progesterona, tá? Nesta fase, encontram-se incluídos o metaestro e o diestro, que são as fases posteriores ao cio, tá? E a fase que mantém ali esse desenvolvimento do corpo lúteo. Então, aqui nós temos uma cronologia do ciclo estral em cabra e ovelha, sendo que nós temos as quatro fases: proestro, estro, metaestro e diestro, tá? Em que o proestro ele é o antes do cio e o estro é o cio. Para ovelhas e cabras, isso pode variar bastante, tá? Por exemplo, em ovinos, em ovelhas, pode variar ali de 24 a 48 horas, tá? E já para cabras, pode variar de 24 a 36 horas. Então, a média que nós temos aqui é de 30 a 32 horas, mas dependendo da espécie animal, pode variar, ok? E é nesse momento de estro que vai ocorrer o momento da cobrição, tá? Que é o cio do animal. Então, seja o momento da monta natural, a cobrição, ou a inseminação artificial. Então, é neste momento que vai ocorrer aí a cobrição, tá? Ou a inseminação. Seguido disso, nós temos o metaestro e o diestro. O metaestro ele vai ter uma média de horas aí de 12 a 36 horas, tá? Sendo que em muitos casos ele pode durar até 3 dias,
tá? Então isso vai variar também conforme a espécie, conforme, o animal. Principais funções dos hormônios da reprodução em fêmeas. Nós temos aqui alguns hormônios, tá? Temos as fontes e as suas respectivas funções. Hormônio, tá? Nós temos, por exemplo, o FSH, que é produzido na hipófise anterior, tá? E estimula o desenvolvimento folicular e a secreção de estrógenos. Então, olha só a importância, tá? Então, nós temos, por exemplo, o LH também, que é também produzido na hipófise anterior, que estimula a ovulação, a formação e a manutenção do corpo lúteo. Então, veja, todos são importantes, mas veja como esses dois se destacam justamente no estímulo do desenvolvimento folicular, tá? E também na manutenção do corpo lúteo, por exemplo. Então, são hormônios, cada hormônio tem sua respectiva função e juntos eles conseguem ali, em cada fase, realizar o correto e o perfeito funcionamento ali desde a cobrição até a gestação desses animais. Então é muito bacana e cada um consegue realizar a sua função de uma forma perfeita, isso é muito, muito legal. O estradiol, por exemplo, é o folículo do ovário e estimula a manifestação do cio e a liberação de LH. E assim por diante nos demais hormônios, tá? Aqui nós temos os poliéstricos estacionais, tá? Geralmente, essas fêmeas elas vão entrar no cio e vai ser realizada ali a monta ou a inseminação artificial durante os dias mais curtos do ano, que são eles outono e inverno, tá? Por isso que aqui nós temos nessa imagem, ó, a cobrição aqui no outono e no inverno. Isso acontece porque os dias são mais curtos, tá? E esses animais são adaptados para que eles possam, parir, né, ó, vejam que ele está parindo aqui, ó, pela primavera, próximo do verão, que são justamente as épocas do ano mais favoráveis para o estabelecimento da cria, tá? Então são animais mais sensíveis, são animais novos, que eles precisam dessa época mais seca do ano para conseguir crescer de uma forma saudável, tá? Sem a presença, por exemplo, dá só um exemplo para vocês aqui, a verminose, que ataca e leva muitos ovinos e caprinos a óbito. E quando isso acontece? Durante o período mais úmido do ano, que é quando? Inverno e outono, principalmente, mas principalmente o inverno, tá? Então, nesse período aí de dias curtos, outono e inverno, a cobrição, tá? As estações de monta, a inseminação artificial, para que esses animais possam nascer aí nas épocas mais quentes do ano, tá? Então, quando esse animal ele está, né, no cio, esses vários ciclos durante o ano, chamados de poliéstricos, tá? Estacionais, justamente porque está relacionado com a estação do ano. E os outros momentos em que ele não está em estro, ele está em anestro, tá? Que são geralmente o período mais quente do ano, tá? Primavera e verão. Então, essa imagem, ela mostra bem esse período aí de anestro e o período de estro, ok? Agora vamos falar um pouco sobre o manejo reprodutivo. Quando nós falamos de manejo reprodutivo, é muito importante nós nos atentarmos com a escolha dos reprodutores e das matrizes, ou até mesmo a escolha do sêmen, que nós vamos estar utilizando, tá? Então, há todo um estudo, um preparo de qual reprodutor nós vamos utilizar, quais as características nós queremos passar para a prole, né, para as crias. Então, o que nós queremos que essas crias herdem de seus genitores, seja masculino ou feminino, ok? Na escolha do reprodutor, é importante se atentar quanto à vida útil, tá? A vida útil de um reprodutor é estimada em torno de 7 a 8 anos de idade, apresentando, a partir daí, uma diminuição no seu potencial reprodutivo. Então, é como se fosse uma curva, tá? Em que ele atingiu o pico de vida reprodutiva e começa a descer.
tá? E justamente esse pico vai até os 8 anos de idade, quando ele começa a decrescer. Então é importante se atentar com isso. "Ah, mas eu tenho um reprodutor muito bom, ele já está indo para os 9, 10, 11 anos". Ele já está com essa diminuição, então é importante que você faça a reposição, tá? Ou se você utiliza sêmen, né, faça sempre a troca desses sêmen, para evitar ali consanguinidade e daí por diante, tá? Na escolha do reprodutor, deverão ser observadas as seguintes características: procedência do animal, padrão racial, os testículos devem ser simétricos, firmes e presentes na bolsa escrotal, observar problemas de criptorquidia, tá? Que é a presença de um ou ambos os testículos presentes na cavidade abdominal, orquite, que é a inflamação dos testículos, hipoplasia, que é a diminuição dos testículos, e a presença de boa libido, tá? Então, esses são alguns parâmetros que devem ser observados durante a escolha do reprodutor. Na escolha do reprodutor, também deverão ser observadas algumas características, como ausência de agnatismo e prognatismo. Professora, mas o que é agnatismo e prognatismo? São problemas, né, anomalias que atingem a mandíbula, né? Atingem a mandíbula desses animais e, consequentemente, causa um desalinhamento dos dentes, tá? Esse desalinhamento, ele pode ser nessa parte inferior, para frente, tá? Ou para trás, né? Quando relacionado à parte superior. Então, quando essa parte inferior ela está alongada para frente, nós chamamos de prognatismo. Quando essa parte inferior ela está curta, né, está para trás, nós chamamos de agnatismo. E isso, né, prejudica, por exemplo, a alimentação, a mordida desses animais, a captura da fibra, por exemplo, para se alimentar, ok? Presença de chifres ou amochados, tá? Então, devemos sempre ser evitados os animais mostros, já que podemos portar características hermafroditas, tá? Então, uma observação muito importante também. Recomenda-se tecnicamente a realização de um espermograma, tá? É a avaliação dos espermatozoides antes de adquirir um reprodutor, tá? Então, a nível de campo, né, nós fazemos muito a medição do diâmetro, né, a circunferência escrotal. Por quê? Quanto maior, tá aqui nessa imagem, ó, demonstrando. Quanto maior, né, for essa circunferência, significa que esse animal ele tem mais potencial para produzir mais espermatozoides. Logo, né, dar mais certeza dessa fecundação. Então, a quantidade é maior, tá? A quantidade de material produzido. E isso também pode interferir diretamente, por exemplo, nas fêmeas, elas que forem, né, oriundas desse animal, tá? Que tiverem esse animal como genitor. Então, essas fêmeas, elas podem ser até mais precoces, tá? Então, pode interferir positivamente na precocidade das fêmeas, das filhas desse animal. Então, aí a importância, né, de se realizar o manejo reprodutivo de forma correta, visando aí o estabelecimento das futuras gerações. Na escolha da matriz, a principal característica de uma boa matriz é a fertilidade, a produção de crias saudáveis e a produção de leite para poder alimentá-las. Na seleção de matrizes, é fundamental considerar-se os seguintes pontos: possuir boa conformação racial, ter um bom desenvolvimento corporal, ausência de doenças, ausência de defeitos físicos, possuir histórico de gestações e partos normais. Então, principalmente, não ter problemas com parto, tá? E inclui também ter uma boa habilidade materna, né? Isso é importantíssimo quando falamos de matrizes. Na seleção de matrizes, é fundamental considerar-se os seguintes pontos: possuir úbere bem inserido, com apenas
2 tetos, tá? Boa produção de leite, ter cascos sadios e bons aprumos, histórico de boa fertilidade, né, poder ser, de fecundação a cada cobertura e possuir boa prolificidade, número de crias por parto. Então vejam bem que quando nós falamos da fêmea, é importante pensar, assim como o macho, também nessas crias, tá, nessas futuras gerações. Então, por exemplo, não ter problemas ali no parto, a angulação dessa garupa também é muito importante quando vamos escolher uma matriz, tá? É a questão da angulação dos tetos, tá? Isso pode, dificultar ali na criação dessa fêmea, então ter uma boa angulação, angulação desejável, ter cascos sadios, bons aprumos, tá? Porque tem animais que também têm anomalias nos aprumos, então ter aprumos bons, dentro das conformidades, ter uma boa habilidade materna, tá? E uma boa produção de leite, né? Para principalmente suprir a demanda dessas crias, tá? Além de possuir boa prolificidade, tá? Número de crias por parto, ser um animal prolífico, tá? Então, nós temos imagens aqui, né? Fazer uma perguntinha para vocês. Quem que é essa camarada branquinha aqui? Sunny, muito bem. Sunny. Nós temos aqui animais Sunny que são referência. Olha o Uber desse animal, que é referência na produção de leite caprino, tá? Época ideal para o acasalamento. A eficiência reprodutiva de um rebanho é o resultado da interação do patrimônio genético dos indivíduos e meio que está inserido, tá? Então, por isso da importância de se escolher a genética de uma forma bem criteriosa, tá? Porque é dali que você vai passar para as futuras gerações, principalmente quando nós escolhemos ter um reprodutor na propriedade, tá? Porque quando você escolhe o sêmen, compra o sêmen, você pode estar mudando de reprodutor, corrigindo isso, corrigindo aquilo, mas quando você tem um reprodutor na propriedade, na fazenda, você tem que escolher de forma muito mais criteriosa, porque é ele ali que vai passar para várias futuras gerações, tá? A escolha da época para a realização da estação de monta deve estar baseada nas condições climáticas da região, capacidade de reprodução do macho e da fêmea e na disponibilidade de alimento durante os períodos de nascimento das crias e matrizes paridas, tá? Então, se você quer, por exemplo, que essas crias elas nasçam durante a época seca do ano, logo, né, você não vai ter tanta oferta de alimento assim. Então, corrige o problema da sanidade, mas aí já tem a questão da alimentação. Então, se prepare para fornecer alimento ali para essas matrizes, por exemplo, tá? E posteriormente as crias, né? De início, você vai posteriormente, inserir volumoso, concentrado para elas, mas visem principalmente as matrizes, porque elas precisam se alimentar e produzir leite, para se manter e produzir leite para suas crias. Então, visem aí o período de nascimento para, atender essas crias e as matrizes paridas, ok? Quando se pensar em 3 partos Quando se pensar em 3 partos em 2 anos, o período das estações de monta deverá ser alicerçado pelas condições locais e regionais, não esquecendo de adotar um adequado manejo sanitário e nutricional antes e durante as épocas de cobertura. Então, visar o manejo nutricional não só quando essas matrizes estiverem paridas, quando as crias nascerem, mas também o antes. Então, vejam que, lembrem lá da aula de nutrição e alimentação. Então, você tem que cuidar desses animais em todas as fases da vida dele, tá? Então, cada fase em que ele se encontrar, ele tem o quê? Uma demanda nutricional. Então, você tem que suprir. Então, tem a parte de crescimento, tem a mantença, tem a gestação, tá? E tem a lactação. Então, você tem que suprir essas demandas nutricionais desses animais para que eles possam ter um pleno desenvolvimento durante toda a sua vida, atendendo a eles
e também as suas crias. Sistema de acasalamento. Nós temos a monta natural e a monta controlada. A monta natural é o método mais simples e pode ser realizada de forma livre, onde os reprodutores são introduzidos junto às fêmeas. Recomenda-se usar um reprodutor para 25 a 30 matrizes. Na monta controlada, nesse sistema de acasalamento, é necessária a detecção do cio através da utilização de rufiões, sendo cobertas as fêmeas identificadas. Esse tipo de procedimento há o controle por parte do criador. Então, a diferença da monta natural para a monta controlada é que na monta natural, você vai inserir o reprodutor ali a todo tempo com as fêmeas. Sendo que na monta controlada, você primeiro vai identificar o cio para poder inserir ali o reprodutor. E como você vai identificar esse cio? Através do uso de rufiões. Quem são animais rufiões? São machos castrados, ou seja, eles vão ser inseridos ali no seu rebanho de fêmeas, tá? Das suas matrizes, e ele vai identificar aquelas que estiverem no cio, ele vai tentar realizar a cobrição. Só que ele não vai cobrir aquelas fêmeas, por quê? Fecundar aquelas fêmeas, porque ele é castrado. Então, quando ele estiver, você vai observar, ele estiver demonstrando através do comportamento que aquela fêmea está no cio. Tá? Ele vai querer subir e montar na fêmea, tá? Ele vai ficar agitado, ele vai ficar expressando sinais que aquela fêmea está no cio. E aí sim você entra com o reprodutor. Inseminação artificial. A inseminação artificial consiste na retirada ou coleta do sêmen do reprodutor e sua posterior deposição na genital da fêmea, tá? Por mecanismos físicos efetuados pelo homem. Então, esse sêmen ele vai ser coletado, tá? Esse sêmen ele vai ser preparado para ser inserido nas matrizes, tá? Então, essa é a inseminação artificial. Temos algumas dificuldades. Dificuldades e peculiaridades da técnica e da reprodução de caprinos e ovinos, baixa disponibilidade de sêmen em animais não submetidos a testes apropriados que comprovam sua aptidão. Então, o ideal é que você consiga comprar esse sêmen de um local confiável, tá? Sêmen de qualidade, para você não perder o extra daquele animal. A gestação é o período que vai da fecundação do óvulo pelo espermatozoide até o momento do parto, tá? O período médio de gestação da ovelha é de 147 dias e das cabras de 152 dias. Seu estado nutricional na aparição determinará em grande parte o vigor da cria ao nascer e a quantidade de leite a produzir, juntamente com o instinto materno da fêmea. Nas últimas semanas de gestação, ocorre um rápido crescimento do feto, que aumenta ali 2/3 do seu peso total, e grande desenvolvimento da glândula mamária, tá? Que vai estar fornecendo leite a esse animal. Isso eleva consideravelmente as necessidades nutricionais das ovelhas e cabras antes do parto. Então, no as últimas semanas de gestação, esse animal ele aumenta 2/3 do seu peso total, tá? E essa glândula vai se desenvolver para que posteriormente ela possa estar fornecendo leite a esse animal. Então, esse é um momento bem crítico, deve ter todas as condições ideais para o seu pleno desenvolvimento, tá? Manejo do recém-nascido, né? Duas práticas que devem ser realizadas de extrema importância, tá? Visando assegurar aí a futura sobrevivência e saúde do recém-nascido. Que são eles? O corte do cordão umbilical, tá? Que deve ser realizado e submerso a solução de iodo a 10%, com o objetivo de prevenir o ingresso de agentes causadores, tá? E o segundo refere-se à alimentação colostral. Então, fazer animal nasceu, recém-nascido, fazer o corte do cordão umbilical e a cura, tá? E fazer também a alimentação colostral. Então, para que esse animal possa ingerir o colostro. Por quê? Principalmente nas primeiras horas de vida, para que ele possa desenvolver o seu sistema imunológico, tá? Tá? Através do colostro. Então, a mãe passa aí essa resistência para ele através do colostro, tá bom? Então,
Agradeço por mais uma aula, tá? A presença de todos, que vocês possam ter bons estudos. Convido vocês a se aprofundarem no tema e realizar todos os exercícios, tá bom? Para que nas avaliações vocês venham bem preparados. Muito obrigada a todos.